paz do Senhor Jesus, hora do nosso maná. E hoje eu vou deixar alguns versículos para a nossa meditação no livro de Êxodo, capítulo 4, a partir do versículo 18, que diz assim: Então Moisés voltou para Jetro, seu sogro, e disse-lhe: Eu irei agora e voltarei a meus irmãos que estão no Egito para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: Vá em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: Vai e volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Então Moisés tomou Moisés sua mulher e seus filhos e os levou sobre um jumento para a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão. E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Amém. Nós estamos estudando sobre a vida, de Moisés há alguns dias, que o Senhor tem nos trazido para cá, para a vida deste grande líder, E o Senhor falava ao meu coração sobre esta grande missão que o Senhor tinha na vida daquele homem. E Deus falou também que Ele revela as coisas, Ele revela. Deus é um Deus que revela todas as coisas. E aqui no versículo 19 diz: Disse também o Senhor a Moisés e Midian: Vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. O Senhor aqui revelou para Moisés que ele fosse, porque aquele faraó já tinha morrido. E o que me chama a atenção, todos os que buscavam a tua alma morreram. Significa que não era só um, que estava ali fazendo com que Moisés morresse, querendo a morte, desejando a morte de Moisés quando ele ali morava, no Egito. Então, depois daquele tempo em que Moisés passou ali em Midian, o Senhor revela para ele que todos os que buscavam a morte dele, ali, eles que morreram, Olha só, meus irmãos, o livramento de Deus, olha só, o livramento do Senhor. Deus, ele é um Deus que revela. Deus, ele não tem nada em oculto. Deus, ele revela todas as coisas, E aqui no versículo 21 diz também: E disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, atentas que faça diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Mais uma vez o Senhor aqui revela: olha, Moisés, você vai, mas você saiba que não vai ser fácil. Saiba que eu, Deus, endurecerei o coração de Faraó. Tá vendo aqui uma chave, mais uma, Meus irmãos, a vida do crente, ela não é de mar de rosas, Aqueles que cantam aquele hino e dizem que é só vitória, só vitória. Eu não acredito, Eu penso que algo de errado tem na vida do crente quando é só vitória. A gente vê aqui que Deus, o próprio Deus, designou Moisés a fazer esta missão e Deus avisa que vai ter obstáculos, vai ter o coração de Faraó endurecido. Ele já sabia, ele não foi sem saber, Então, meus irmãos, o evangelho está aí para ser pregado, a verdade. Quando aceitamos o Senhor Jesus, não é só de vitória, não é só de vitória, não. Tem o tempo da paz, tem o tempo, Chega aquele tempo de grande alegria, sim. Mas também tem o tempo de muitas lutas, de muitas situações que a gente passa difícil.
difíceis, né? São tempos difíceis, são tempos de guerra, são tempos que a gente diz, meu Deus, quanto mais eu oro, mais situações difíceis se levantam. Quanto mais eu jejum, parece que tem alguma coisa errada na minha vida. Será que tem algum pecado? Ai, Jesus. Tem momentos que eu passei, né, na minha vida que eu procurava, eu dizia, meu Deus, me diga onde é que está o erro, me diga onde é que está o pecado que eu vou me arrepender. Porque não tem condições deve ter alguma coisa, né? Por quê? Porque são tempos de luta, são tempos que você vai vencendo uma luta e logo já vai chegando outra, tempos de guerra. E Deus avisou aqui Moisés. Deus avisou a Moisés que ele iria, mas era o próprio Deus que iria endurecer o coração de Faraó. Mas não era porque o coração de Faraó estava endurecido que ele iria esmorecer. Não, não era para ele esmorecer. Veja bem, meus irmãos, que Moisés e o povo dele passou por momentos muito difíceis. Meus irmãos, se o tempo em que o povo clamou, né, por alguém que viesse ajudar ele, se estava difícil, quando Moisés chega, fica mais estreito ainda, né? Então entenda que quando a gente se levanta espiritualmente para buscar a Deus, para lutar por uma causa, certamente aquela causa vai ficar mais difícil. Por quê? Porque o inimigo, ele quer nos enganar, ele quer fazer com que a gente perca a nossa fé, ele quer fazer com que a gente esmoreça, a gente desista. Ah, não quero saber disso mais não, isso aqui tá muito difícil, não. A gente vai, em nome do Senhor Jesus, crer que o Deus que nos revelou, que nos mandou, nos revelou, é como se Deus aqui desse como se Deus dissesse, olha Moisés, você vai fazer essa missão, entenda que você vai, agora também entenda, ele colocou os pés de Moisés bem no chão, entenda que não vai ser fácil, não vai ser fácil, né? Deus não disse que ia ser fácil, Deus não disse aqui, pelo contrário, Deus disse a Moisés que o coração de Faraó iria ficar endurecido, né? Deus iria fazer aquilo dali, porque Deus tinha outro propósito. Olha, meus irmãos, Deus não faz nada sem propósito. Deus tem um propósito em tudo. Deus tem um propósito quando Ele endurece o coração daquela pessoa que a gente está orando. Deus é Deus, não atribua nada ao inimigo. Não digo o inimigo está furioso aqui, ele é para estar furioso mesmo, né? Porque nós lutamos contra ele, né? Então, quando a gente orar por alguém que está com o coração endurecido e aquela pessoa cada vez mais tem raiva, não é? É uma resposta, um propósito de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Que a gente não se entristeça, que a gente não diga, eu não vou orar mais, porque essa pessoa não quer mesmo, Deus não quer. Olha, Deus, se Deus quisesse, Deus já tinha feito, meus irmãos. Deus tem um tempo. E certamente o tempo de Deus não é o nosso, porque nós queremos todas as bênçãos hoje e agora, para daqui a 10 minutos. Para daqui a 10 minutos, não é? Mas Deus diz, não, continue orando, não é agora não. Por quê? Porque a gente entende que Deus é o Todo-Poderoso, soberano, e nós somos servos. Nós somos servos, e servos é para servir a Deus, não é para ditar as regras não, porque nós não sabemos de nada não, quem sabe é o Senhor. Então Deus tem propósitos em tudo. Deus tinha propósito no coração de Faraó endurecido. Deus queria mostrar, você viu bem aqui nestes versículos que nós vemos, Deus mandou Moisés e Deus ainda lembrou, lembre de mostrar a Faraó as minhas maravilhas, viu? Deus deu aqui um lembrete a Moisés para que ele mostrasse o que Deus já havia feito, não é? Aleluia, Jesus. Deus é fiel e maravilhoso. Então, que a gente não vá se espantar, porque estamos orando e as coisas estão
ao nosso ver piorando, vamos, em nome do Senhor Jesus, afiar bem a nossa ferramenta chamada fé e entender que Deus tem um propósito sobre tudo na nossa vida. Nada pega Deus de surpresa, pode pegar a nós, mas a Deus não. E se nós estivermos confiando nele, orando, ele vai revelar todas as coisas. Sim, porque ele é aquele que revela. E que o Espírito Santo do Senhor Jesus, meus irmãos, fale muito, muito mais ao nosso coração. Amém.